O tema da palavra dessa noite é o objetivo do discipulado. Então é muito especial o que a gente vai estar tratando hoje de noite, porque é tão importante o discipulado. Queridos, eu tenho meus discípulos, são 15 ao todo. A primeira discípula é a pastora Adete. Logo depois da pastora Adete, eu tenho em terças de tarde o Cedino, uma bênção, né, Cedino? Logo depois tem a Karina, mas agora a pastora Adete está assumindo a parte de discipulado normal, que de mulher para mulher, e a parte da igreja aqui, onde é que ela tem que prestar contas, daí é comigo, o discipulado. Logo depois eu tenho o Álvaro, e na semana seguinte o seu Adão. É de 15 em 15 dias eu faço cada um deles. Quarta ao meio-dia o pastor João. E sexta-feira começa pastor Géder, pastor Vanderlei, o Wilson, o Vando, o Carlão, e daí o Géder, às vezes eu estou pegando depois dos últimos. Sábado começa com o João Batista, 7 horas da manhã na oficina dele. Logo depois é o Joca, e daí o Jason. Esses são meus 15 discípulos. Eu sei o nome deles porque eles sabem o dia e o horário para a gente se reunir. E não falha, queridos. Claro, acontece alguns contratempos, às vezes para um discípulo, e às vezes para mim também, que numa semana ou numa outra a gente não se reúne. O Joca tinha marcado sábado agora, só para vocês terem uma ideia, e aí a Alice acordou com muita febre de manhã, durante a madrugada já. Quando foi 7:50, ele me ligou: pastor, nosso discipulado é hoje de manhã. Sim, é o mesmo horário de sempre. Esse é o teu horário e não mudamos. É o dia, diga comigo, o discipulado é dia, hora e local. E aí ele me perguntou, DHL, né? Ele me perguntou: tu está na igreja? Sim, eu já estou na igreja. Mas o que houve? Daí ele me contou da Alicezinha, que estava muito febril e não tinha o que fazer para ela. Ele disse: eu não posso sair de casa agora. Ela dormiu um pouco, né? Passou o fim de semana febril. E aí eu fiz o discipulado com ele por telefone. Ele me ligou de Claro para Claro, foi até às 8:50. Das 8:50 até às 9:50. Ele abriu tudo que ele tinha para abrir naquele discipulado por telefone. Ele disse: mas tu tem alguma coisa que tu precisaria ver comigo? Eu tenho, pastor. Então vai falando. E quando nós vimos, ele não saiu de casa e fizemos 1 hora de discipulado por telefone. O meu discipulado com o pastor Mário, a maioria das vezes é por telefone. Claro, a gente precisa fazer, como nós estamos aqui na igreja, presencial. Discipulado é algo assim tão maravilhoso, queridos. Eu hoje não consigo me imaginar sem estar sendo discipulado. Eu preciso ter uma pessoa ombreando comigo, uma pessoa estando do meu lado. Eu não consigo mais me imaginar. Mas então o objetivo do discipulado, ele está claro em todo o Novo Testamento. Quem tem a folhinha, tanto Jesus como os seus discípulos, incluindo o Saulo de Tarso, que veio na sequência, e as gerações subsequentes do primeiro século. Então, amados, número 1, o discipulado foi para quê? Mantiveram viva a chama do cuidado individual. Isso é a primeira coisa, manter viva a chama do cuidado um a um. Eu sentei com o Cedino ali dentro, que a pastora precisou da minha sala, hoje de tarde. Sentei com o querido Álvaro ali. O Álvaro não está aqui hoje à noite, ele tem que aprontar um grande pedido de botas que ele ganhou. Ele disse: pastor, me libera do Tadel, que eu preciso fazer uma produção. Ele ainda confecciona bota, calçado, chinelo e assim por diante. Então, a chama do cuidado individual. 2, do amadurecimento em Cristo. Diga: amadurecimento em Cristo. Então, e o terceiro aqui, e da multiplicação dos valores do reino, tanto a nível individual, pessoal, como também de toda a congregação. Contudo, podemos ser ainda mais específicos quanto ao discipulado. Devemos nos perguntar: que mudanças, diga comigo, que mudanças Deus tem feito na vida de outras pessoas através da minha vida? Isso é forte, né? Que mudança Deus tem feito na vida de outras pessoas
através da minha vida. Então, o discipulado, queridos, ele tem 3 níveis. Tem o discipulado, aquele livrinho inicial, que é o livrinho azul. Alguém aqui já conheceu aquele? Discipulado inicial. Quando alguém chega na fé e começa o discipulado. O segundo nível é um segundo livrinho, esse nós temos lá de Santarém, é o discipulado nos relacionamentos. Então, nesse discipulado, você vai aprender a te relacionar bem com Deus e te relacionar bem com as pessoas. E o terceiro nível é o que nós estamos praticando na igreja. Já estamos nesse nível aqui, que é o presencial. Presencial é sentar um com o outro. É vida na vida. O que eu tenho para dar para os meus discípulos? Nada. Mas dentro de mim eu tenho a vida de Deus. Então, se eu sentar com o Jason, que é o meu discípulo de sábado de manhã, a que horas, Jason? Às 9 horas. Ele sabe que todo sábado às 9 horas eu tenho esse tempo para ele. Então, o que eu tenho em mim é o Espírito Santo. É a vida de Deus que está em mim, eu transfiro para ele. E se eu não tenho Deus em mim, o que eu vou transferir para ele? Umas ideias que amanhã ou depois ele vai dizer, mas que furada aquilo que o pastor me sugeriu para fazer. Então é a vida de Deus, é vida na vida. Então, amados, temos sido continuadores dessa cadeia poderosa de vida e serviço. Qual é o objetivo desse discipulado ontem e hoje? 1. Abrir caminho para a evangelização. Então, amados, alguns chamam de pré-evangelismo a instrução de doutrinas básicas da fé cristã. O pré-evangelismo é ao mesmo tempo tanto didático como apologético. É didático porque se propõe a estabelecer as doutrinas fundamentais. O que a gente aprende então no discipulado? Também coisas referentes a Deus, a Bíblia, referente ao pecado, coisas que a gente precisa abandonar. Até referente ao pecado é uma coisa tão interessante. Eu tenho 15 discípulos, praticamente nenhum tem fugido de mim. Às vezes eu quero fugir deles. Não, brincadeirinha. O pessoal é pegada mesmo. Mas quando tu nota assim que tem um discípulo que quer evitar um pouco o discipulado, geralmente tem algum pecadinho que ele está rondando ali, alguma tentação que não quer fazer com que ele venha para o discipulado, e ele está praticando isso. Daí ele sabe que sentar na frente do discipulador vai ter alguma dificuldade. Então, geralmente pessoas que não querem discipulado, esse é um dos motivos. Mas o discipulado, ele abre o caminho também para a gente esclarecer sobre o pecado, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a expiação, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, sobre o céu e sobre o inferno, e tantas outras palavras-chave que preparam o evangelizado para receber a verdade integral para a sua vida. Então isso é o discipulado, é estudado várias coisas, abrir o caminho então para a evangelização. Outra coisa muito importante, vivemos numa sociedade pós-moderna, onde não basta apenas dizer, arrependa-se e creia em Cristo, né? Não adianta, você vai em muitas igrejas tradicionais, a pregação principal é, te arrependa e creia em Jesus, né? Mas não é só isso. O que mais acontece, é possível que no decorrer daqueles encontros, o discípulo carrega consigo uma carga enorme de conceitos estranhos, e talvez anticristãos que recebeu em sua formação. É necessário então redefinir palavras com fidelidade à Escritura. Quando a pessoa vem com uma pergunta para ti no discipulado, que você sabe que isso não é de Deus, que isso é pecado, ou é um conceito errado, a gente sempre precisa responder, não o que eu acho, o que a Bíblia diz. Sempre responder para a pessoa, se está de acordo com a Bíblia, ou se não está de acordo com a Bíblia. Então é muito importante. Então é necessário redefinir o conceito daquele discípulo, as palavras que ele falou com fidelidade às Escrituras. Vocês entendem isso, queridos? Amém?
Alguns não entenderam, então eu vou explicar de novo. Então, 2, a formação de um novo caráter nos indivíduos. Então é muito importante também, no Romanos 8, 29, fala também sobre isso. Vão recebendo essa palavra de Deus. Romanos 8, 29, que fala sobre a formação de um novo caráter nos indivíduos. E, enquanto que você abre, eu vou falando aqui, esse é um aspecto que visa implantar no discípulo um caráter que mais se aproxime da imagem de Jesus. Então é isso que o discipulado quer fazer, para que a gente tenha um caráter o mais parecido com o caráter de Cristo. No início, a Bíblia diz que Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança os fez. E logo depois, criou também a mulher. E então, só que o homem, depois que caiu no pecado, desvirtuou. Mas Jesus veio e consertou. E aí, nós aceitando Jesus, andando em discipulado, vai se formar dentro de nós um novo caráter. E isso a cada dia, isso vai acontecendo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, amados, quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Aqui fala claramente, né? Então, nós somos predestinados a ser parecidos à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Então as pessoas vão olhar para mim. Sábado faleceu um tio, 86 anos, hoje ele faria 87, tio Ivo. E aí aqueles familiares que eu estou orando todo dia quase, mas no máximo de 2 em 2 dias, se não todos os dias, pela salvação deles, eles estavam todos naquele velório. E eu fui apertar a mão e abraçar um por um. E aí eu cheguei numa salinha, né, que estava uma das filhas dele, com toda a parentela dela, né? Era filho, filha, com família, netos e assim, bisnetos. E aí eles disseram, mas olharam para mim assim, disseram, para a glória de Jesus, né? Mas o Kleber não muda. Ele tem uma coisa diferente nele. Eu sentei no meio deles assim, e fiquei ali conversando com um, conversando com outro. Então, toda a honra, toda a glória para Jesus, amados. Então, é tão importante isso, mas isso é o que Cristo muda na gente. Porque uma das coisas muito importantes que eu e você precisamos entender quando a gente chega na vida de fé, aquele caráter anterior, ele tem que ser transformado. E olha, eu sei como eu era antes, eu não me aguentava. Hoje eu não me aguento quase ainda, né? Mas imagina como a gente precisa de Jesus, amém? Como a gente precisa de Jesus. Como eu e você precisamos de Jesus. Para ter aquele caráter assim, interesseiro, egoísta. Aquele caráter de só pensar em mim. Louvado seja eu. A pessoa só pensa nela, né? Então, se não é bem como eu quero, eu vou sair da igreja. Se não é bem como eu quero, eu vou sair desse casamento. Queridos, olha para o teu irmão agora e diz uma coisa para ela, olhando nos olhos. Eu sei que tu está confiando não em mim, mas no Espírito Santo. E diz para ela, seja feliz. Em primeiro lugar, olha de novo, seja feliz. E depois de muito feliz, com o caráter de Cristo, faça-me feliz. Quando você... Esse é o ensino, esse é o caráter que Deus tem para nós, para que nós, em primeiro lugar, sejamos felizes, para fazer as outras pessoas felizes. Não é eu quero casar com pessoa tal, ou eu quero participar de tal lugar para eu ser feliz. Isso dificilmente vai acontecer, queridos. Em primeiro lugar, eu tenho que estar aleluiado, eu tenho que estar bem. Não é o outro não vai me fazer feliz. A pastora sabe que se ela não estiver bem, eu não vou conseguir fazer ela feliz. Mas queridos, claro que eu preciso fazer a minha parte. Eu sei o que eu preciso fazer. De vez em quando eu preciso fazer uma média com ela também, para deixá-la muito mais feliz ainda. Se eu não fizer nada para agradar, aí está complicado, né, amados? Então, a formação de um novo caráter nos indivíduos. Este é o aspecto que visa então implantar no discípulo um caráter
que mais se aproxime à imagem de Jesus Cristo. Quem concorda com isso diz amém. Então, amados, portanto, não é algo a ser aplicado apenas a um cristão menos experiente ou com pouca idade, com pouco ou muito tempo de igreja, pouca ou muita experiência de vida de fé, né? Pelo contrário, destina-se a cristãos comprometidos e humildes, o suficiente para reconhecer que ainda necessitam de transformação. Eu reconheço que eu preciso mudar um tanto. Preciso que Jesus continue essa obra que Ele um dia iniciou na minha vida. Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que ainda necessitamos de transformação. A santificação, amados, ela é progressiva. Então, como isso é importante? A santificação, ela é progressiva. Consequentemente, os relacionamentos serão mais bem vivenciados quando se vive numa atmosfera comunitária de discipulado bíblico. Atos 2, 42 a 47. A gente não vai ler isso agora, mas você pode estudar em casa, para a gente ganhar tempo. Terceiro, evangelização pela amizade. Como é importante a gente se fazer valer das pessoas que a gente tem um pouco de influência. E aí fala, a evangelização eficaz acontece através da amizade. Pessoas que demonstram o amor de Cristo, que se preocupam umas com as outras, são pessoas que cuidam umas das outras. Então, qual é a preocupação que tu tens hoje para evangelizar os teus familiares? Qual é a preocupação que tu tens hoje para evangelizar os teus vizinhos, falar do amor de Deus para eles? Mas eu acho ainda mais importante que tudo, em primeiro lugar, ser um testemunho. Depois vão surgir as oportunidades. Meu pai, até eu quero que a igreja esteja orando pelo seu Alcindo. Ele faz uma semana e pouco, ele passou mal, está com dor na bexiga, começou a urinar sangue. E já foi feito tudo que é exame nele, constou que ele tem um tumor. Agora eles vão ver se é um tumor maligno ou benigno. E eu fui visitar ele semana passada às pressas em Sapiranga, voltei. Fui de novo sábado no velório do tio. Domingo, segunda-feira de noite, antes de voltar para cá, eu fui lá e eu disse: Deus, eu não vou sair do meu pai sem fazer o gol. Não posso perder tempo. E aí abri a palavra para ele, João 14, versículos 1 a 6, para a glória de Jesus, né? E passei o plano da salvação com ele. Falei para ele se apega muito, ele é luterano, ele se apega muito à doutrina. Ele fala isso para mim, eu digo: pai, tudo bem, é importante a gente estar fiel numa igreja, congregar, ele é fiel lá. Mas o versículo 6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se a luterana tem uma doutrina boa que ela prega, a doutrina que nós também pregamos, ela se chama Jesus. Jesus é a doutrina que nós pregamos, queridos. É Ele o único que é digno de receber louvor, honra e glória. É esse Jesus. E aí eu disse: pai, vamos fazer uma oração. Depois que eu li, expliquei para ele, fizemos aquela oração tão linda. E aí ele fez a oração de arrependimento. Quando eu comecei a orar, eu orei como se ele, já que ele me aceitou, eu fiz o gol, né? Eu orei como se fosse ele orando. Eu digo: se o senhor sentir no coração, vai repetindo essa oração comigo. E ele foi repetindo. Primeiro começou bem baixinho, né? Não se ouvia a voz dele. Quando chegou no final, ele ainda disse: obrigado, Deus, porque meu nome está no livro da vida e eu tenho a salvação eterna. Em nome de Jesus, amém. Então essa é a preocupação, evangelizar pela amizade. Pessoas que demonstram o amor de Cristo, que se preocupam umas com as outras, são pessoas que cuidam umas das outras. O papel do discipulado é explicar por que desse cuidado. Diga comigo: cuidado e comunhão. Isso é tão importante. O que eu sinto hoje um pouquinho de falta com meus discípulos é pela correria deles também e da minha, de achar uma agenda para nós um dia fazer que nem Jesus, comer um peixe junto,
Bom, aqui no Rio Grande do Sul não é peixe, é churrasco junto, né? Mas quando não pode 2 ou 3, já não é todos os discípulos. A gente não está conseguindo se reunir. Mas nós vamos dar um jeito ainda de estar comendo um peixe, não, um churrasco gaúcho. E não pode demorar muito. Então é cuidado e comunhão. A transformação pessoal, através dos relacionamentos, ocorre quando o amor de Deus é manifesto através dos seus filhos. Então é muito importante. O amor de Deus, diga comigo, o amor de Deus é manifesto através dos seus filhos. Quem é filho de Deus? Amém. Nós somos filhos de Deus. Eu sei que vocês estão pegando junto nesse sentido. É só ver o que o pessoal já comentou comigo do culto de domingo. Daqui a mais um tempo, eu já não vou vir mais 2 domingos. Depois 3. Até que Deus disse, agora a igreja vai mover com o que Deus levantou ali. Ainda não, queridos, vai ter o tempo certo disso, né? Eu nem quero pensar nisso, eu quero estar junto aí um bom tempo ainda. Então, amados, é muito importante. Ali fala, no João 17, versículos 20 a 23, que a gente, vamos abrir ali para ler um versículo dele só. O que é um discipulado pela amizade? João 17, versículos 20 a 23. Quem tem esse estudo, queridos, vai anotando ele para poder meditar um pouco em casa. Isso aqui, queridos, é uma das últimas mensagens que tem hoje no site do MDA. Vocês estão ganhando uma palavra assim, verdinha, que não está bem madura ainda, só para ter uma ideia. É o melhor maná que Deus está trazendo para a gente precisa buscar para poder trazer coisas boas para vocês. Então, é para a glória de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João 17, versículos 20 a 23. Ali fala, Jesus orando por nós, a oração sacerdotal de Cristo. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É tremendo isso, né, queridos? Então precisamos ser um, precisamos andar em amor. Aqui tem inclusive uma ilustração, tem uma estatística que fala, né, queridos, que o discipulado por evangelismo, tem o John Stott, ele é um teólogo, ele fala, no evangelismo proclamamos a loucura do Cristo crucificado, a qual é a sabedoria de Deus. Decidimos não saber mais nada, e mediante a insensatez dessa mensagem, Deus salva aqueles que nele creem. Então, no discipulado cristão, entretanto, ao levar as pessoas à maturidade, não deixamos a cruz para trás. No discipulado cristão, temos que levar as pessoas à maturidade, mas nunca esquecer da cruz. Não que tu vai começar a te achar, começar a dizer, não, eu já cheguei num nível. Longe disso, amém, amados? Antes ensinamos a completa implicação e dependência da cruz. Quarto, a Bíblia afirma que os cristãos sobrevivem e crescem nos relacionamentos mútuos. Somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Então, a Bíblia afirma nesse quarto ponto que os cristãos sobrevivem e crescem nos relacionamentos mútuos. Queridos, a coisa é tão complicada andar sozinho. A coisa é tão difícil se tu não tem um ombro amigo, não tem um irmão, não tem alguém para poder te ajudar. Isso é tão difícil. Então, a gente precisa crescer juntos. E no Romanos 12, 5 fala que nós somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E individualmente, uns dos outros. Então, isso é o que fala no Romanos 12, 5. Somos membros uns dos outros. Se um é olho, o outro é nariz. Se um é mão, o outro é braço. Se um é perna, o outro é pé. Então, é um corpo perfeito. É um corpo completo. Nós fizemos parte. Nós somos um membro desse corpo, mas nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros, conforme explica essa palavra, né? Então, conquanto muitos de vocês aqui, ó, dá uma olhada ao redor.
Tem meia igreja no Tadel hoje, glória a Deus por isso, né? Mas somos membros uns dos outros. Eu preciso de você, querido, querida. Você precisa de mim. Eu acho que nem tanto, mas eu preciso de vocês, né? A gente precisa um do outro. Fala para o teu irmão, nós somos membros uns dos outros. Isso significa, sozinho eu não sou nada. Aleluias. Nós precisamos um do outro, né? Tem pessoas que, eu falei com uma pessoa esse fim de semana, olha, o homem falta só vir para a igreja. Ele tinha um colega dele que contraiu câncer, e esse colega estava indo num batuqueiro e num outro centro, aí que não tem nada a ver com o centro cristão, né? E esse meu conhecido chegou e disse para ele, tu nem sabe o mal que tu está fazendo para ti, procura uma igreja, mesmo que ele não vá em igreja, ele disse, procura uma igreja, porque aí tu vai ver como vai, se Deus quiser te curar, Ele vai te curar. Bem assim, ele me falou isso, esse conhecido meu, encontrei ele lá em Sapiranga esse fim de semana. E aí aconteceu que ele acha que ele ora todo dia a Deus, ele tem oração, ele sabe como fazer, né? Ora no nome de Jesus, e apresenta todo dia os familiares para Deus, um homem, um pai, só para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, esse homem é o pai da Bruna. Quem conhece a Bruna do Joso? Você sabe como a Bruna está hoje, né? O que Deus abençoou, além de ser uma mulher de Deus. O Joso é um empresário bilionário já, não é, mas nem milionário, para vocês terem uma ideia. E o outro filho desse homem, porque o pai ora todos os dias assim, para Deus abençoar, ele trabalha na China, ganha um alto salário lá. O Piá ganha muito dinheiro. Então a Bruna e o mano, que esse pai que nem está na igreja, ora todos os dias, eles estão tão abençoados que vocês não fazem ideia. Amém, queridos? Como é importante a gente estar tendo essa cobertura de oração, né? Amando cordialmente um aos outros, Romanos 12:10. Regozijai-vos. Não, 12 aqui, 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a palavra, amando cordialmente. Tem que, realmente, a pessoa que está do teu lado tem que ser cordial com ela, né? Seja cordial com essa pessoa que está do teu lado, você está precisando de alguma coisa, um abraço, dá um abraço então. Ser cordial, ser legal com a pessoa que está perto de você. Uns aqui até já imitaram o apóstolo João, deitaram a cabeça no peito. Honrando uns aos outros, também fala nesse mesmo versículo. Honrando, tendo o mesmo sentir uns para com os outros. Qual é o mesmo sentir? Fala no Romanos 12:16. Romanos 12:16, vamos ler, a gente está ali. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos. Concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu não concordo com isso e por aquilo e mais aquilo. Então não é por aqui, queridos, eu não tenho que concordar com nada, eu tenho que me sujeitar àquela pessoa que está do meu lado, eu tenho que viver desse jeito. Por quê? Porque Jesus tem compaixão das pessoas, Jesus te ama. Amando uns aos outros, Romanos 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Quem ama o próximo, esse é o segredo. Olha, queridos, a gente às vezes não sabe o que fazer para convencer uma pessoa de não cometer aquela burrice, aquele equívoco, né? Eu vou sair da igreja. Entende, queridos? Mas por que tu vai sair da igreja? Tem pessoas que saíram da igreja quando a gente estava em Sapiranga. Até hoje a pessoa não se achou mais. Já passou umas 18 igrejas e não encontrou nenhuma mais. E nós não ganhamos, porque se a gente disser que ganhou alguém para Jesus, nós fomos usados por Deus, para a glória de Jesus, para ganhar uma pessoa dessas. E não se acharam mais. Tem pessoas que vêm dizer para ti, Deus pediu para mim vir para essa igreja. Passa um tempo,
Deus pediu para mim sair dessa igreja. Você concorda com isso? Deus disse para você vir para essa igreja. Daqui a pouco Ele vai dizer, agora você tem que sair dessa igreja. Isso fala no 1 Coríntios ali, versículos, acho que 14 e 33. Ali fala que Deus não é um Deus de confusão. Então, amados, não é assim. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, amando uns aos outros, no Romanos 13:8, edificando uns aos outros, e não vim para prejudicar, queridos. Romanos 14:19, acolhendo uns aos outros, no Romanos 15:7, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Acolher uns aos outros, admoestando uns aos outros, Romanos 15:14, ali diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, como é importante isso também, a gente ser admoestado, corrigido. Saudando uns aos outros, eu vou correr um pouco, Romanos 16:16, como é precioso isso, né? Saudando uns aos outros. E aí, como é que você está? Tudo bem? Quando chega alguém, Raí multiplicou a célula, tá, que é só sorriso, né? Uma unção de alegria. Do lado dele já está o líder que está começando a liderar a nova célula. Como é o nome da nova célula? Evolução. Revolução. Olha só, então eu anotei errado ou entendi errado. Revolução, que revolução santa Deus está fazendo na vida desses jovens. O culto de sábado, de domingo, que a gente não esteve aqui, a primeira pessoa que eu encontrei aqui hoje foi o Cedino estava ali atrás. Se não for de acordo com o que eu vou falar, o Cedino me pega ali depois. Aí o Cedino disse, eu só fiquei olhando para o início daquele culto domingo, aquela loucura desses piá correndo aqui na frente. A igreja começou um culto em alta, todo mundo que estava ali no meio, Cedino só olhava, tinha pessoas que nunca tinham visto nada parecido na vida deles, ficaram com o sorriso lá nas orelhas. Então, queridos, é isso que a gente precisa estar comemorando e vibrando, as coisas boas que tem na igreja, aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Deus está abençoando, está enchendo a igreja a cada domingo mais. Isso foi a segunda coisa que o Cedino comentou. Se eu disse alguma coisa errada, pode fazer assim para mim. Olha, ele fez sinal de ok, então eu falei certinho, né? Então, amados, a gente fica sabendo dessas coisas. São pessoas que botam a gente para cima. É perto desses que a gente quer ficar. É perto desses que a gente quer. E pessoas que te botam para baixo, queridos. Não estou dizendo que não tem luta. Não estou dizendo que não tem dificuldade. Mas, em primeiro lugar, antes de você falar mal de alguém, antes de você pensar mal de alguém, tu está pensando o mal de alguém que é de Jesus. Nunca fala mal de alguém. Porque a Bíblia diz, tu vai dar conta de ti mesmo. Em tudo aquilo que tu está pensando e falando mal de alguém. Eu sei que aqui na INA não tem isso, ou Deus está me fechando os olhos e os ouvidos. Dificilmente chega perto de mim que alguém está falando mal de alguém. Então evita, inclusive meus discípulos sabem, eu não aceito isso ali dentro. Amados, então, esperando uns pelos outros, 1 Coríntios 11:33, eu vou correr um pouco, eu não quero passar das 9. Importando-se uns com os outros, a gente precisa se importar, como é que você está? Olha para aquela pessoa que está do teu lado, eu me importo contigo. Está na Bíblia, como você está, entende, queridos? Como é importante isso. A pessoa que está sentada do teu lado, tu não faz nem ideia o que ela pode estar passando, né? A gente não faz ideia o que a pessoa que está do teu lado está passando, como está o coração dela, mas se importa com ela. Muito importante, servindo uns aos outros. Aqui é uma coisa assim bem clara, Gálatas 5:13, vamos dar uma olhadinha. Servindo uns aos outros, Gálatas 5:13. Em vez de você ser um xarope ou uma xarope, você tem que chegar na pessoa e dizer assim, o que eu posso fazer para servir você? O que eu posso fazer para servir a você? Gálatas 5:13 fala sobre isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes
servos uns dos outros pelo amor. Diga comigo, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, é assim que a coisa funciona, amados, pela palavra de Deus. Gálatas 5,13. Levando as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2 fala sobre isso. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Como é importante. Queridos, tem pessoas que vêm contar cada coisa para mim ali. Cada situação que se levanta. E aí a gente escuta, Deus, isso para mim é demais. E eu em espírito de oração, me dá graça, Deus. Me dá a sabedoria, Deus. Para eu poder ser usado e poder dar uma direção para essa pessoa, orar com ela. Às vezes Deus não me fala nada. Aí nós ficamos ali, né? E agora? E aí, então vamos orar. E quando eu terminei a oração, às vezes até a pessoa já diz. Esses dias veio um pai, estava desesperado, o filho estava na faculdade e precisava de emprego, né? Oramos. E aí na outra semana o pai veio dizer, ele vai fazer um teste amanhã em tal emprego. Eu disse, vem cá ligeiro, então vamos orar, para que Deus vá na frente. E ele foi chamado? Sim, foi chamado. Aí oramos naquele momento ali sobre aquela situação. E aí como é que foi lá? Ele foi contratado, agora está no período probatório. Esse período probatório é de 2 anos. Aí 2 anos, mas ele podia ser demitido a qualquer momento, né? Mas quando ele trabalhou 20 dias naquele emprego, para vocês terem uma ideia, contrataram ele direto. Não vai ficar 2 anos sem estar fazendo teste não. Tu já é nosso. De tão bem que o Piá foi naquele trabalho. Isso faz agora já há quase 1 ano atrás. O Espírito Santo me lembrou dessa história agora. Para vocês verem que o Piá está bem já nesse emprego. Não precisou parar da faculdade dele. Tudo isso, a gente tem tanta coisa, porque levando as cargas uns dos outros. E continuamos orando até dar tudo certo, e deu tudo certo. E ser benignos uns para com os outros também. Efésios 4:32. Adiante, fica claro que só seremos reconhecidos como seguidores e discípulos de Jesus quando demonstrarmos isso no trato com os irmãos. Somente quando andarmos em amor horizontal, servindo ao nosso semelhante, levando as suas cargas e andando juntos no caminho da cruz, é que os céus e a terra reconhecerão a nossa ligação vertical com o Pai. Então, amados, horizontal é nós aqui andarmos juntos, nos respeitando, nos honrando, amando uns aos outros. Esse nível só chega, esse grande nível só chega quando a gente está num bom nível com o Pai lá em cima. Senão não tem como andar muito junto, a gente já fica desconfiado. E ele nunca sentou do meu lado, ela nunca sentou do meu lado, ele nunca chegou perto de mim, ela nunca chegou perto de mim. O que está acontecendo ali? Alguma coisa vem daqui a pouco, né? Mas quando a gente está debaixo desse nível de estar bem com Deus, a gente também vai andar bem um com o outro. Eu estava comentando ali na reunião de supervisão, e a pastora Adete, nós temos um tempo a sós com Deus junto. Como é que é isso, tempo a sós com Deus? Eu e ela junto. Então a gente tem um momento lá, agora vamos buscar a Deus, e quase que todos os dias. Ela pega no meu pé, amor, mas isso não é tempo a sós. Nós dois estamos juntos. Eu digo, é tempo a sós, então nós dois juntos com Deus. E aí a gente lê cada um capítulo da Bíblia, aonde a gente está lendo, ou 2, dependendo do tempo. E depois ela ora por mim e eu oro por ela. Praticamente todo dia. Por quê? Porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar coberto pela oração dela. Ela precisa estar cheia do Espírito Santo. E precisa estar coberta com a minha oração. E aí nós saímos e vamos para o discipulado, vamos para o Tadel, vamos para o culto de celebração, vamos para aquilo que Deus tem para nós. Mas o nosso coração está cheio de Jesus. Vem cada lambada, cada lambaço, cada baque, cada choque aí, às vezes contra a gente, que eu depois, quando eu passei por aquilo, que me dá aqueles, a gente fica arrepiado até, Deus, aquela pessoa que veio falar comigo daquele jeito, como é que a gente conseguiu com tanto amor contornar aquela situação? Porque a gente está cheio daquele Deus que é amor. E aí a gente vai realmente, somente quando andarmos em amor horizontal, servindo ao nosso semelhante,
levando as suas cargas e andando juntos no caminho da cruz, é que os céus e a terra reconhecerão a nossa ligação vertical com Deus nosso Pai. Amém, amados? Agora eu vou ter que correr mesmo. 5. Crescimento numérico. Uma igreja local saudável se desenvolve e cresce naturalmente. Você concorda com isso? O Lucas falava isso em Atos 9:31. O doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, também escreveu o Atos. E no Atos 9:31 ele diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. O que a igreja tinha? Paz. E a igreja da Nova Aliança tem paz por toda a cidade de São Leopoldo. Aleluia! Isso é maravilhoso demais. Também pela Galileia, onde a igreja vai se crescendo e multiplicando, então, nos bairros que nós já estamos aí, né? E Samaria, aqui fala de cidades, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, acima de tudo, no conforto do Espírito Santo. E aí, olha para a pessoa do teu lado e diz, é o que está acontecendo conosco, e crescia em número. Aleluia! Glórias a Deus! E crescia em número. Isso é o crescimento numérico, natural, que está acontecendo no nosso meio. Queridos, nesse ponto eu teria muita coisa para falar com vocês ainda, mas eu vou pular ele. Ele é um ponto dos maiores que eu tinha. Mas no 2 Coríntios 5:20 diz, evangelizar é compartilhar Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então, o crescimento vai acontecer quando eu e você evangelizarmos, quando eu e você convidarmos. Talvez o teu evangelismo, querido, e o meu também, vai ser só convidar alguém para a célula do amigo, convidar alguém para o culto do amigo, convidar alguém para o cachorro quente. Isso já é trazendo as pessoas. Porque aqui nessa parte que eu falei para vocês, se nós fizermos isso no poder do Espírito Santo, podemos deixar os resultados com Deus. É fazendo o poder de quem? Do Espírito Santo. E podemos deixando os resultados com Deus. Contudo, devemos regar a semente plantada, enxotar as pragas e as ervas daninhas para longe e garantir não só a maturação do fruto, como a sua reprodução em novas plantas igualmente saudáveis. Temos que regar, temos que estar junto, temos que fazer a nossa parte. 4 células, 5 células já multiplicaram esse ano. Uma fechou. Amadurecimento espiritual. Esta divisão se refere principalmente, ponto 6, né? A formação de líderes que estarão discipulando no futuro. Mas haverá também multiplicação dos discípulos de Cristo. Pessoas que serão tratadas no seu caráter e transformados para a glória de Deus, a fim de ocuparem as mesmas funções daquilo que estão sendo treinadas. Você concorda com isso, né? Se as células estiverem abertas aos visitantes, muitos novos serão trazidos. As células estão abertas para isso, amém? Amém. Glória a Deus. E no 7º, preparo para o ministério no corpo de Cristo. Ministérios da igreja local são diversos. Diversos os dons, né? Mas uma coisa muito importante, o discipulado deve visar também os demais ministérios dentro da igreja. Teremos como um resultado natural um número maior de membros envolvidos na evangelização, evitando a ociosidade e outros problemas consequentes. Então, porque a gente precisa se ocupar. A mente desocupada é o quê? Oficina do diabo. Então, a gente às vezes pensa, eu precisava ter às vezes uma noite de folga na semana, ou um dia de folga, mas eu prefiro às vezes ter um dia menos de folga, para não deixar minha mente vazia, né? Porque o diabo ele é muito sujo. O diabo ele bate muito forte. Ele não quer saber, né? Então ele vem de tudo que é jeito para tentar sempre botar a gente para baixo. Hoje de tarde eu comecei a dar uns espiros lá, e eu botei a mão na minha cabeça aqui, eu digo, estou com a cabeça bem quente, eu acho que eu estou com febre. Aí já comecei a pensar, será que alguém outro não podia pregar o Tadel lá hoje de noite?
Quanta mentira o diabo jogou na minha mente, porque eu dei um espirro meio exagerado, né? Hoje de tarde, né? Será que não era bom eu repousar um pouco? Isso acontece comigo. Isso deve acontecer com você também, eu acho. Não sei, né? Desculpa para não ir no Tardel. Teve um pastor uma vez, ele disse assim, o culto era em domingo de manhã, às 9 horas. E daí, era 8 horas da manhã, a mãe dele chegou no quarto. Ele era solteiro ainda. Como é que é, meu filho? Tu não vai levantar para ir no culto? Não, ainda não. Vou dormir mais 15 minutos. E aí foi indo, talvez alguém já conheça essa história. Aí era 8h15, 8h30. Não, mãe, deixa eu dormir mais um pouco. Aí quando era 15 para as 9, a mãe dele disse, meu filho, está na hora de você ir para levantar e ir para o culto. Porque o culto é às 9 horas, então me dá um motivo para eu ir nesse culto. Daí ele respondeu a mãe dele respondeu para ele, você é o pastor da igreja, como é que você não vai nesse culto, né? Você é o pregador da igreja, né? Como é que você não vai nesse culto? Aí ele se levantou e foi ligeirinho para a igreja, né? Então não tem, né, queridos, preparo para os ministérios do corpo. A gente precisa, a primeira parte dessa preparação é serviço, e ela visa a edificação, o crescimento pessoal do indivíduo, enquanto pessoa, filho de Deus e membro do corpo de Cristo. Então, a primeira parte do discipulado, ela visa a edificação. A segunda, fazer dele um obreiro, um cooperador, um multiplicador da vida de Deus em outras vidas. Então, primeiro a gente é bem simples isso que eu li ali. A gente é preparado. E em segundo lugar, depois de ser preparado, a gente também precisa servir, ser um obreiro, ser um líder, ser um discipulador, multiplicador da vida de Deus. Diga, eu estou sendo treinado para ser um multiplicador da vida de Deus. Amém, amados? Então é isso que a gente está sendo treinado. E eu vou pular aqui então. Então nós fortalecidos, quando um membro que tem determinado dom e chamado, né, é acompanhado por alguém que já milita naquela direção. Então precisamos nos posicionar. Um músico tem que gerar um músico. Um professor tem que gerar um discípulo professor. E assim por diante, a gente se multiplicar dentro daquilo que Deus, onde a gente está hoje vivendo, né? Então, o tema dessa noite foi, para ir para o fechamento, o objetivo do discipulado. Para você entender como é bom andar do lado de alguém. Eu ando grudado no meu discipulador. Semana passada eu tive discipulado com ele na quinta-feira. E sexta-feira passei o dia com o meu discipulador. Então, como foi bom estar junto com ele. Voltamos para cá, quase, a pastora Odete já tinha feito o almoço. Quando era 12h10 ela me ligou. Estava tão bom o momento lá com ele, que eu não tinha nem olhado no relógio. Das 8h30 era 12h10. E aí o pastor Mário pegou a Stephanie do Under, ela fez um almoço para nós, pensem em almoço. Aí ficamos até quase 3h30 da tarde lá ainda juntos, e depois a gente voltou para cá, né? Como é importante. Discipulado, amados, o tema, o objetivo do discipulado. Somente quando andamos em amor horizontal, servimos aos nossos semelhantes. Levando suas cargas, andando juntos no caminho da cruz, é que os céus e a terra reconhecerão a nossa ligação vertical com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo que está aqui embaixo. E através do Espírito Santo, Deus está aqui, Jesus está aqui. E aí o que vai acontecer? A nossa vida vai sendo transformada. Usado também para transformar outras vidas. Eu me lembro daquela pregação do Geisa, dos Transformers, né? Levei dias para entender o que era um Transformer, né? Mas depois entendi. Para eu ser um Transformer, eu preciso ser Transformer primeiro. Ser transformado primeiro. Então, amados, é isso que o discipulado proporciona. Deus chama pecadores perdidos através de pecadores perdoados. Você entende isso? Deus chama pecadores perdidos através de pecadores perdoados. Hoje nós somos santos que estão fugindo do pecado
É assim que é o que Deus está fazendo em nós. Amém, queridos?